Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Mais uma semana, mais um vídeo. Um vídeo muito bacana hoje. Um assunto, trago um case para você, um case de sucesso aí. Considero um case de sucesso, né? Mas primeiro eu queria agradecer você que está se inscrevendo no canal aqui no YouTube, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Você que está chegando agora, não sei por qual caminho você chegou até aqui, talvez tenha sido pela minha página, talvez não. Se não foi pela minha página, aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo tem um link. Eu gostaria de convidar você a acessar esse link e entrar na página e assistir, ou então visualizar os vídeos, acessar os vídeos, aliás, que eu tenho lá na página, né? Mas o convite especial para você é o seguinte: lá embaixo, no fim da página, eu tenho um campo de e-mail onde eu gostaria de pedir para você, se possível, deixar o seu e-mail lá e se cadastrar. Como é que funciona? Você deixa o seu e-mail lá, eu direciono você para uma página, né? Você vai receber um e-mail meu, você vai ser direcionado para uma página e lá nessa página vai ter a instrução para você acessar o seu e-mail, sua caixa de e-mail, seja Hotmail, Gmail, não sei o que você utiliza. Você vai acessar o seu e-mail e lá vai ter um link. Esse link ele dá uma confirmação para que você possa se cadastrar na minha lista de transmissão. O que isso significa? Transmissão é uma forma que eu tenho de encaminhar conteúdos para você. Eu não tenho uma outra forma de entrar em contato com você, porque eu não consigo entrar um a um em quem me segue, enfim, mandar os conteúdos de forma individual. Então, o que eu faço? Eu pego e encaminho um e-mail para você se você estiver com seu e-mail cadastrado lá. Então, por isso da importância de você cadastrar o seu e-mail lá. Então, eu estou sempre avisando você quando eu posto um vídeo novo, né? E eventualmente eu coloco lá alguns conteúdos específicos que eu envio por e-mail, exclusivamente por e-mail. Não deixo nas redes, enfim. São alguns documentos, alguma coisa que eu entendo que possa lhe ajudar. Tá, pessoal? Então, se você se inscreveu aqui é porque você teve interesse nos conteúdos que eu estou postando. É porque você está gostando. Esses conteúdos são conteúdos que não tem custo, é livre, é na rede, né? Tá aqui no YouTube, eu divulgo eles também no Facebook, Instagram. Eu peço duas coisas para você então, só duas coisinhas. Uma, que você se inscreva lá, porque é uma forma que eu tenho de enviar conteúdo para você e que é a forma que eu tenho de me comunicar com você. E a outra é que você compartilhe as publicações com amigos. Isso é uma forma que a gente tem de ajudar outras pessoas e outros amigos, tá, pessoal? Então, é isso que eu peço para você. Então vamos lá. No conteúdo de hoje é o seguinte: eu venho falando já há algumas semanas sobre diagnóstico. E diagnóstico é a forma que a gente tem de identificar baixa eficiência do equipamento através de algumas grandezas como vazão, pressão, temperatura, até mesmo rotação em alguns casos, né? Então é uma forma que a gente tem de verificar, além de outras formas de diagnóstico, lógico, né? Falei essas porque essas elas tratam do case de hoje. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu estava pensando, eu resolvi trazer esse case para vocês, tá? É um case de uma injetora, onde o cliente teve aí 20% de ganho de produção. Logicamente que não vou falar nenhuma informação relativa ao cliente, porque isso enfim, informação privilegiada do cliente, informação do processo dele, não vem ao caso. A única coisa que a gente precisa saber é que a gente obteve um 20% de ganho de produção, tá? Reduzindo o tempo de ciclo de máquina, enfim, através dos diagnósticos. E eu conto isso agora para você. Então eu peço que você me acompanhe. Aqui eu vou chamar a tela e vou mostrar para você um pouquinho dessa aplicação. Certo, pessoal? Vamos comigo. Pessoal, então aqui na tela do computador, iniciando o nosso assunto, parte técnica aqui de diagnósticos e o ganho real, né? Então aqui a gente tem o nosso equipamento aqui, passando o mouse em cima, o nosso chamado Sensor Control, né? Mas poderia ser qualquer outro tipo de equipamento de diagnóstico. Eu estou trazendo aqui dos equipamentos que eu conheço, né? Então aqui o equipamento e os seus sensores
de reconhecimento, certo, pessoal? Esse aqui é um equipamento de 6 canais, mas existem aí algumas variáveis, algumas configurações de equipamentos. Eu vou trazer para vocês hoje esse equipamento aqui, que é um dos equipamentos que eu conheço, tá bom, pessoal? Mas eu queria começar o assunto, conforme eu havia comentado, falando de um case, tá, sobre diagnóstico. Por quê? Porque não adianta eu vir aqui falar de equipamento para vocês e não mostrar um caso real. Então eu vou mostrar um caso real. Aqui está, tá? Um caso ocorrido recentemente, tá? Uma aplicação feita por mim, por nós, onde a gente teve bastante êxito, tá? Lógico que os dados e informações são informações do cliente, mas a gente teve bastante êxito. Eu não posso abrir muita informação, mas o suficiente para que vocês possam estudar esse case e ter as informações de ganho referente a isso, tá? Então, do que se trata isso aqui, pessoal? Trata-se de um equipamento, uma injetora, para quem já conhece injetora, de cara já deve ter percebido, né? Mas para quem não conhece, a injetora, na realidade, ela faz injeção de alguns tipos de materiais, né? Ou seja, ela injeta dentro de um molde determinados materiais ou por preenchimento, ou plástico através do derretimento do polímero, ou a borracha, tá? Então, temos aí alguns tipos alguns, até mesmo metais, né? Injeção de alumínio existe também, né? Então, e temos alguns tipos de materiais a quais são injetáveis. Nesse caso aqui, tratava-se de uma injetura de componentes de borracha, tá? Mas ela pode muito bem ser aplicado para componentes plásticos, tem uma configuração muito parecida. Por que digo uma configuração muito parecida? Basicamente, pessoal, existe um canhão, tá? Que é um tubo com uma rosca interna, onde faz o carregamento desse material. Tá? A injetora, ela tem, ao longo desse canhão, ela tem algumas resistências que vão aquecendo o material e fazendo o derretimento desse material. E aí, até que esse material se torne num estado líquido, vamos dizer assim. E aí há, sim, a injeção dentro de um determinado molde, onde forma o material. Então, você pode ter aí uma injeção de um balde plástico, de um brinquedo, um caminhãozinho, um carrinho para criança, enfim, vários tipos de produtos, né, finais. Tá, pessoal? Então, o canhão é uma das partes principais da injetora e é onde você pode ter, aonde interfere diretamente no ciclo da máquina, tá? É o carregamento. Tá? O canhão faz o giro da rosca, então por isso mesmo exige um alto torque, e esse torque, né, esse tracionamento, esse giro, aliás, do canhão, essa rotação do canhão, ela pode ser feita de duas formas. A mais comum é através de um motor atuador hidráulico, mas também pode existir de forma eletromecânica. Tem, mas hoje o mais comum, desde antigamente e até hoje é o mais comum, são injetoras com motores hidráulicos, tá? Então encontramos aí no Brasil diversas empresas com esse tipo de equipamento, com injetor hidráulico. Temos empresas aí, por exemplo, como a Tigre, de Santa Catarina mesmo, com centenas de injetoras, tá? Então, para fazer tubos, para fazer conexões, né? Então, conexões em PVC, enfim, conexões para sistemas hidrossanitários. Então, temos aí inúmeras empresas, muitas empresas mesmo com esse tipo de equipamento. Tá, pessoal? Então, eu vou falar desse caso aqui especificamente, como que os equipamentos de diagnóstico nos ajudaram aqui. Existem aí uma série de melhorias que podem ser feitas, tá? E o equipamento aqui, inicialmente, ele foi usado para uma determinada função, tá? A ideia era usar esse equipamento para diagnosticar a baixa eficiência da injetora, do sistema, do canhão, através do desgaste da rosca ou através do motor hidráulico. Então, identificar a baixa eficiência do motor hidráulico. Esse era o objetivo inicial, através dos sensores de vazão e pressão e rotação. Porém, como existe aqui uma particularidade muito grande dessa máquina, não vou entrar nos detalhes, sim, existia aqui uma baixa eficiência desse motor e o cliente precisava obter um ganho nessa máquina, ele queria obter um ganho nessa máquina.
que nós identificamos? Que pelo conjunto aplicado de motor e bomba e pelo motor hidráulico aplicado, existia uma folga aí de pressão no sistema, existia um sistema de conjunto motor-bomba que atendia a uma pressão de trabalho um pouco maior do que a que o motor estava trabalhando. Tá? E em conjunto com o cliente nós encontramos uma alternativa de ganho de produção. Tá? Partimos então para uma segunda opção em cima desse trabalho que a gente fez aqui. O nosso trabalho aqui era diagnosticar a baixa eficiência do motor, para que o cliente pudesse trocar o motor. Então ele entendeu que deveria realmente trocar o motor, mas em cima disso a gente teve várias alternativas aqui, tá, pessoal? Então tudo isso foi com aval do cliente, e o cliente que optou, e as escolhas foram do cliente. Então algumas coisas aqui foi muito bacana, algumas coisas aqui nessa aplicação poderiam ser melhor, mas tudo existe uma limitação e a gente tem que respeitar essa limitação, né? Então o cliente entendeu que deveria trocar o motor. Inicialmente ele iria trocar por um motor de mesmo tamanho, onde ele iria obter o ganho, a equiparação que ele tinha do equipamento novo. Só que, como foi diagnosticado através dos sensores de vazão, pressão e rotação do canhão, né, do motor hidráulico, existia aqui uma certa folga de pressão. É sabido que o torque está diretamente relacionado à pressão de trabalho e ao deslocamento, ou seja, o tamanho do motor hidráulico. Então nós tínhamos um motor hidráulico de 1.100 aqui, centímetros cúbicos, e nós tínhamos uma pressão de trabalho X, e nós tínhamos então um conjunto motor-bomba que atendia a uma pressão de trabalho um pouco maior. Então partiu-se do princípio que se nós diminuíssemos um pouco o tamanho do motor, logicamente não é a solução ideal. Vale ressaltar que essa máquina foi concebida como uma máquina para aplicações gerais, né? Então ela poderia atender a um torque até um pouco maior, mas não estava sendo exigida todo o torque do qual o conjunto foi projetado. Sendo assim, então, viabilizaria a redução do tamanho do motor hidráulico. Então isso assim foi feito. Reduzimos o tamanho do motor hidráulico e aumentamos um pouco a pressão para fazer uma equiparação do torque ao torque atual. E com isso o cliente ganhou um incremento de rotação e automaticamente produção. Tá, pessoal? Então primeiro eu vou falar para vocês aqui da adaptação que foi feita e depois dos ganhos obtidos em cima disso. Tá? Então aqui na esquerda nós temos a foto do motor hidráulico que foi retirado, né? Então é um motor hidráulico de pistão radial. Tá? Então aqui são os pistões, né? Quem não conhece de motor hidráulico, não sabe o que eu estou falando de pistão radial, ou pistão axial, ou engrenagem, pode obter um pouco de noção sobre isso, tá? Nos vídeos anteriores que eu fiz, nos próprios vídeos de bomba, onde eu falo sobre os tipos de bomba, tá, pessoal? Da mesma forma que as bombas hidráulicas, os motores também têm motores de engrenagem, motores orbitais, motores de palheta, e motores de pistões axiais e radiais. Também existem motores de deslocamento fixo, que daí é a sua grande maioria, e até mesmo motores de deslocamento variável, que é uma gama muito pequena, mas existe, é importante você saber que tem. Tá? Então eu recomendo voltar nos vídeos anteriores na página, né? Aqui na descrição desse vídeo que você está me vendo aqui no YouTube, tem o link da minha página, onde lá tem vários vídeos, recomendo você a voltar lá e assistir esses vídeos para você ter um conhecimento um pouco melhor do que eu estou falando aqui. Então, voltando aqui para a nossa aplicação, nós tiramos esse motor aqui, esse motor de pistão radial, tá, com esse deslocamento de 1.100 centímetros cúbicos. Tá? Aqui está ele aplicado na injetora. E nós aplicamos então o que? Fizemos uma adaptação para este motor aqui, pessoal. Fizemos toda a adaptação. Tá? Primeiro vou falar da aplicação. Esse motor é um motor de deslocamento menor, é um motor de 800 centímetros cúbicos. Era o mínimo que nós poderíamos botar. Então nós fizemos o que? Botamos um motor menor aqui, mudamos o princípio, tá, do motor também. Lógico que valeu fazer essa observação. O motor de pistão radial, pessoal, ele suporta pressão maior e uma condição, um regime de trabalho muito mais severo. Então é um produto com uma engenharia muito melhor do que este motor aqui, que é um motor orbital. Porém, vale eu ressaltar aqui que existe aquilo que eu comentei no início ali,
das limitações que a gente tem. Então, um motor orbital, você faz um investimento aí de, enfim, que gira na casa de 5, 10 mil reais, tá? Dependendo do tamanho do motor, enquanto o motor de pistão você vai fazer um investimento de 20 mil reais, 25, 30 mil reais, dependendo do tamanho do motor, do fabricante que você vai aplicar. Então, os motores orbitais, você tem motores Calzone, motores SAI, Intermode e por aí vai. Kawasaki, Staffa, então são motores de pistão radial bem conhecidos. Aquele motor que a gente tirou dessa injetora não era um motor muito dos fabricantes mais conhecidos, era um motor de origem chinesa, então não era uma grande, vamos dizer assim, que apesar, claro, de a gente reduzir tecnicamente a capacidade do motor, ele é um motor mais simples, mas por consentimento do cliente foi aplicado e o investimento dessa aplicação foi muito menor. Tá? Então nós fizemos duas coisas aqui, fizemos uma aplicação com investimento menor, tá? Através do princípio de funcionamento do motor, e reduzimos o deslocamento do motor. Com isso, o cliente teve um incremento de rotação e ganho na produção. Para reduzir esse deslocamento, a gente aumentou a pressão de trabalho da máquina e a máquina voltou a ter o mesmo torque que ela trabalhava anteriormente. Então, como vocês podem ver aqui, a forma construtiva do motor ela é um pouco diferente. Então, para isso, a gente teve que fazer o quê? Elaborar um projeto da forma de acoplar esse motor, né? Enfim, através desse flange e através dos eixos de ligação. Então, foi todo elaborado, desenvolvido desde a parte do projeto de execução por nós. E assim nós fizemos com êxito essa aplicação, tá, pessoal? Então, está aqui o motor aplicado. E o que eu posso dizer para vocês disso é que essa aplicação ela teve um incremento de 20% no ciclo de produção final da máquina, pessoal. Ele diminuiu, só com essa alteração que a gente fez, ela diminuiu o ciclo da máquina de 5 minutos e 40 para 4 minutos e 20. Isso foi o suficiente para o cliente gerar o número de peças finais injetadas X, eu não vou falar números aqui, né? Há um valor médio de venda desses produtos do cliente, porque essa máquina faz um produto específico, a qual no fim ele obteve aí uma produção, um ganho de 20% do faturamento a qual essa máquina gera para ele, tá? Os produtos dessa máquina geram para ele. O que isso significa em termos práticos para nós? Em relação ao ganho que o cliente teve, 20% do faturamento, quanto isso significa em reais, não nos importa, porque não isso é única e exclusivamente de interesse do cliente e da sua empresa e, portanto, não nos compete isso. O que nos compete aqui é uma informação muito importante. Em termos de produção, ciclo de produção, pessoal, essa máquina produzindo em 3 turnos, não sei dizer para vocês se ela produz em 3 turnos e também nem posso dizer aqui por questões de sigilo do cliente, tá? Então, essa máquina, se ela produzisse em 3 turnos, eu posso dizer para vocês que um cálculo grosseiro, tá? Sendo que o cliente manteve o custo fixo da fábrica dele, ele alterou somente os custos variáveis, que era matéria-prima e embalagem, e ele obteve um ganho, então aqui a margem dele de lucro foi muito maior. Nem estamos considerando isso, estamos considerando apenas em produtos, em unidades produzidas a mais. E pelo investimento baixo, foi possível obter aqui uma média variação de entre 24 a 36 horas de payback deste investimento aqui, deste motor e deste flange de acoplamento. Tá, pessoal? Então, assim, um payback, para quem não conhece, payback é um retorno de investimento. Tá? O que o cliente investiu para fazer essa alteração, ele conseguiu retirar no ganho de produção entre 24 e 36 horas. Estou falando isso porque eu sei exato, mas não tem por que eu falar exatamente para vocês, até porque vamos preservar a informação. Mas eu trago aqui para vocês que esse ganho é muito rápido. Tá, pessoal? É um ganho praticamente inacreditável. Eu mesmo, quando eu fiz a aplicação, não tinha essa informação, que era desta forma, sim. Tá? Eu sabia que ia obter um ganho grande, mas não sabia que o ganho era dessa forma. O payback era tão rápido. Então aqui, pessoal, fica um caso típico, um case de sucesso, porque isso foi um case de sucesso realmente, tá? Uma aplicação como essa, onde foi feito o projeto, foi feito o quê? Partiu-se do princípio do diagnóstico
de observar a eficiência do motor atual que o cliente tinha, com o objetivo de fazer o cliente trocar o motor hidráulico que ele tinha por um motor igual ao que ele tinha, e assim ele fazer uma equiparação de produção. E no meio da conversa, vai e volta, enfim, foi feito aí foi questionado e foi feito então essa sugestão e foi trabalhado em conjunto essa sugestão de reduzir o tamanho do motor e aumentar a pressão de trabalho para obter o mesmo torque. Bom, pessoal, isso é engenharia pura. Por quê? Porque aqui nós trabalhamos muitas variáveis, né? A questão de vazão da máquina, que nós tínhamos o conhecimento, a questão da pressão de trabalho, tá? Do tamanho do motor e da rotação. Então, através de todas essas informações, nós podemos obter a informação de que nós obtemos a informação de torque, através do tamanho e da pressão de trabalho, tá? Que estava gerando. Através da pressão também, obtivemos a pressão de torque que a máquina precisa, tá? E, com isso, conhecendo todas essas informações e mais conjunto, motor-bomba, conhecendo o sistema hidráulico da máquina, nós entendemos que nós poderíamos ter uma folga, que poderíamos trabalhar com a máquina um pouco mais apurada e obter o ganho máximo dessa máquina aqui. E assim foi feito, tendo a informação, tendo essas variáveis em mãos. Aqui estão as variáveis que a gente obteve lá nesse caso, tá? Sabíamos que a máquina trabalhava com uma vazão de 135 litros por minuto, tá? Era essa vazão que chegava para o motor hidráulico. Uma pressão de trabalho que estava variando aí na faixa, no carregamento de 70 a 72 bar. Então está aqui o primeiro campo, 135 litros por minuto. Isso é possível obter através de uma turbina de vazão que foi instalada. Eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante. Aqui a pressão de trabalho da máquina em carregamento. Isso também foi possível obter instalando os sensores de pressão, tá, na máquina, né, os transmissores de pressão. E aqui através da rotação do canhão. Tá? Então, nós aumentamos rotação e automaticamente o cliente obteve o ganho. Aumentamos essa rotação em 30%, tá, pessoal? A rotação nós aumentamos em 30% e o cliente obteve 20% de ganho de produção, certo? Então, aqui estão os resultados, alguns resultados que nós obtivemos lá, captamos no início. Então, essa aqui era a rotação inicial e a rotação foi 30% maior. A pressão de trabalho um pouco maior. Não precisamos elevar a pressão a pressão de trabalho que nós chegamos a calcular. Deixamos uma pressão intermediária, inclusive. Isso foi daí na prática. Foi um resultado até melhor do que esperávamos. E a vazão permaneceu a mesma porque nós não alteramos o conjunto motor-bomba. Poderíamos ter ganho mais? Talvez. Só que nós trabalhamos no limite do conjunto motor-bomba e as instalações elétricas do cliente. Nós não poderíamos ficar alterando motor elétrico e, enfim, todo o conjunto, né? Então, foi trabalhado o que era possível e obtido o máximo ganho nesse caso. Então, isso aqui foi um case que eu estou trazendo para vocês entenderem a importância de você ter o diagnóstico. Com base nessas 3 informações aqui, pessoal, foi possível obter o ganho de 20% de produção, reduzir o ciclo da máquina de 5,40, 5,70, se não me engano, para 4,20. Então, com isso, o cliente obteve um ganho bem expressivo, tá? Então, equipamentos de diagnóstico. Aqui eu já havia mostrado para vocês no início, né, o nosso equipamento e os seus devidos sensores. Trago aqui para vocês, então, algumas informações básicas de sensores para que vocês possam entender. Falo isso, pessoal, porque assim, estou trazendo os equipamentos que nós usamos, que eu uso e que nós usamos, tá, na empresa onde trabalho. Porém, pode haver esses equipamentos, vale ressaltar, são equipamentos da Parker, da linha Sensor Control. Porém, você pode ter aí equipamentos de diagnóstico de outros fabricantes e executar o mesmo trabalho sem problema nenhum, tá? Esses equipamentos aqui eu estou falando porque são equipamentos que eu trabalho e são equipamentos que eu trabalho há muito tempo, tá? E são muito confiáveis. Vou voltar aqui um slide aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Olha a interface desse handmeter aqui, como ela é mais antiga, pessoal. Os equipamentos, esse equipamento aqui que a gente estava utilizando são 2 canais. Hoje nós temos equipamento de 6 canais, tá? E com muito mais recursos. Então, isso é para vocês terem uma noção que equipamentos antigos nos ajudam até hoje, tá? Então aqui nós temos esse sensor de pressão,
e temperatura. Tá? Os recursos que nós utilizamos nessa aplicação, nesse case, não tinha o sensor de temperatura incluso nesse... Não era incluso, né, no mesmo sensor, temperatura e pressão, era apenas de pressão, mas já foi o suficiente. Tá? Então, temos aí sensores de pressão e temperatura com faixas de pressão que podem variar de -1 a 15. Por exemplo, se você quiser obter o vácuo, né, aqui -1 bar, praticamente aí, o vácuo absoluto, 760 milímetros de Hg, né? Então, é possível obter através dos sensores, ou então sensores mais comuns de faixas de pressões escalonadas, de 0 a 60 bar, 150 bar, 400 bar, 600 bar e até 1000 bar. Precisão de 0,25%, faixas de temperatura de -25 a 105 graus Celsius. Por quê? Porque um sistema hidráulico, recomendo para quem não assistiu os vídeos sobre óleo, sobre filtragem, enfim, sobre funções do óleo. Tenho aí vários vídeos onde eu falo muito sobre esses assuntos. O óleo é recomendado que você trabalhe até a faixa de 70 graus, não muito mais do que isso. Tá? Mais do que isso, você começa a alterar as propriedades físicas e químicas do óleo. Então, é recomendado que você trabalhe dentro dessa faixa de temperatura de até uns 70 graus. Então, não tem por que você ter uma escala maior de temperatura, né? Então, aí a temperatura de -25 a 105 graus Celsius, precisão de 1,5% do sensor de temperatura. Tá? Voltando aqui às escalas de pressão, as escalas mais comuns são na faixa de 150 e 400 bar. Tá? 150 bar abrange uma boa parte das aplicações, mas ainda ficam muitas aplicações acima disso, então 400 bar atende praticamente todas as aplicações. Mas é possível obter pressões maiores. Se você quiser ter segurança, você pode usar o sensor então de 600 bar, até porque esse equipamento, esses sensores, ele obtém os picos de pressão também, que por muitas vezes, na realidade, praticamente todas as vezes, você não consegue pegar num instrumento analógico como um manômetro de ponteiro, certo, pessoal? Muita gente trabalha com manutenção, trabalha com... vai ao campo, né? Com um manômetro e uma mangueirinha para conectar a máquina, uma mangueirinha capilar, através da tomada mini-meça. Mas esquece que esse manômetro analógico ele tem um tempo de resposta, porque ele é mecânico internamente, ele tem um tubo de bourbon dentro, e ele tem aí seu tempo de resposta e ele é lento. Tá, pessoal? Então, dependendo inclusive do fabricante que você pega, aí você tem fabricantes conhecidos como Vica, Nova Fima e por aí vai. Dependendo do fabricante que você pega, ele nem pega variação de pressão, variações mínimas. Já esse sensor, esse transmissor desta linha, ele pega os picos mínimos e máximos. Então, é comum, muitas vezes eu estar medindo aí a faixa de 150, 180 bar, e quando eu apertar no botão de pico, porque sim, eles têm botão de pico, os controladores, eu vi ali 250 bar, que foi o pico máximo que ele atingiu em algumas frações de segundos. É comum? Sim, é comum. Tá, pessoal? Então, esses sensores são muito bons por isso. Além de que esses sensores aqui, eles obtêm as faixas de pressão e temperatura. Então, como eu comentei, é possível a gente instalar aí 2 sensores deste de pressão e medir diferencial de pressão, o que é muito importante na máquina para diagnosticar as perdas de cargas. Por isso que nós temos opções e canais é muito importante, porque a gente pode pegar 2 pontos no mínimo ou 3 e medir as variações de pressão e identificar as perdas de cargas no sistema, oriundos de subdimensionamento de mangueiras, válvulas e por aí vai. Então, pessoal, informação muito importante aqui. Tá? Vale eu ressaltar por que eu estou trazendo essa conexão, que esses sensores são sensores por reconhecimento. Tá? Então, eles trabalham com um sinal de saída analógico, mas é um sinal diferente dos sinais comuns de 0 a 10 volts, 4 a 20 miliamperes. Então, são sinais baixos. Tá? Geralmente é até 3 volts, 0,5 a 3 volts, se não me engano, não lembro o sinal. Mas são sensores de reconhecimento. Então, se você pegar esses sensores, você não vai poder utilizar na linha industrial. Eles se conectam um controlador, no handmeter, e fazem o reconhecimento automático. Mas na linha é possível sim especificar os sensores, esses transmissores de pressão, temperatura, de todos eles que eu vou apresentar aqui para vocês, inclusive de turbina.
em sinais de saída 4 a 20 miliamperes, por exemplo, tá? Muito comum na indústria, tá? Ou 0 a 10 volts. Então aqui nós temos o sensor de vazão, uma turbina de vazão, e as suas respectivas faixas, né? Todas trabalham com alta pressão, aqui está. Então nós temos faixas de 1 a 15 litros por minuto, se você trabalha ou se você tem sistemas pequenos, tá? Aí falo de 2, 3, 4 litros por minuto, né? Vazões de 4 a 60, 6 a 150, 10 a 300, uma faixa muito boa, tá, pessoal? 10 a 300 litros, essa é uma turbina muito bacana. 20 a 600, 25 a 750. Por que eu falo que 10 a 300 é uma faixa boa? Porque é uma faixa que atende uma gama grande, a maioria das aplicações. E vale eu ressaltar aqui também, pessoal, que pelo tipo, pela engenharia aplicada nessa turbina de vazão, quanto maior a turbina, mais cara ela fica, né? O custo do investimento. Então, até a turbina de 300 litros tem um investimento até aceitável. Essa turbina de 600 ela já tem um investimento bem maior. Por isso que nem todo mundo terá a condição de comprar uma turbina de 600 litros. E por que eu recomendo uma turbina confiável? Porque você está trabalhando para obter ganhos no seu equipamento e agregar valor. Então você precisa realmente ter confiabilidade na informação. Existem outras formas de medir vazão, mas para um sistema hidráulico em alta pressão, a mais confiável é uma turbina de vazão, tá, pessoal? E essas turbinas aqui, então, são os equipamentos que... Por que eu recomendo você fazer um investimento desse? Porque são os equipamentos que duram muito, pessoal. Não geram manutenção, desgaste. Se você trabalhar corretamente, você tem equipamento aí para um bom tempo, tá? Então fica aqui a dica sobre turbina de vazão, o melhor instrumento para medir vazão do sistema hidráulico, tá, pessoal? Temos aqui também a medição de rotação. Como eu disse para vocês, nessa aplicação do motor eu trabalhei com algumas variáveis, uma delas foi pressão, vazão e rotação, tá? Rotação na saída do motor hidráulico, né? Na ponta do eixo do motor hidráulico. Então, naquela ocasião da aplicação eu não tinha esse sensor aqui, tá? Fiz com outro instrumento, mas esse sensor é um sensor muito bacana. Você tem duas formas de você medir rotação. Ele também é por reconhecimento nessa linha aqui de instrumentos que eu estou apresentando. Tem as duas formas de medir aqui na rotação, através de contato com essa ponteira ou então através de infravermelho diretamente, né? Aí você põe um marcador lá, um marcadorzinho, né? Tipo um adesivo mesmo, tá? No eixo, e ele vai contando os passos, né? Então, pessoal, tá aqui alguns exemplos de figuras, né? Algumas figuras de exemplo, aliás. Então, nós temos os tipos de medição infravermelho, à distância ou por contato com a ponteira, o adaptador. Faixas de medição de 20 a 10 mil RPM, então, aqui incontestável, pega todas as rotações possíveis para o sistema hidráulico. Medição à distância de 25 a 500 milímetros, muito bacana. Precisão de 0,5% e resolução de 5 RPM. Então, tá aqui um sensor para agregar e você conseguir todas as variáveis, as grandezas de vazão, pressão, temperatura, rotação. Então, assim, praticamente todas as grandezas de um sistema hidráulico que você precisa ter domínio. Para quê? Para obter ganho de produção, para pegar perda de produção, perda de eficiência. Então, você consegue através dos sensores de diagnósticos. Tá, pessoal? Então, aqui tenho um equipamento onde você faz o reconhecimento dos sensores e as leituras. O equipamento que eu utilizei era um pouco diferente. Esse equipamento é um equipamento intermediário e existem equipamentos muito mais sofisticados ainda. Tá? Equipamentos à prova d'água, à prova de jatos da água. Existe aí uma série de equipamentos, tudo de acordo com o tamanho do seu bolso, de tamanho do seu equipamento, sua disponibilidade. Esse aqui especificamente é um equipamento de 6 canais. O mais comum e vendável hoje é um equipamento de 4 canais. Vale eu ressaltar aqui, pessoal, que estou falando de um equipamento que eu trabalho. Então não tem como eu falar de um equipamento que eu não conheço. Vou falar de um equipamento de outra marca, de outro fabricante, que eu não conheço, então eu não posso falar. Esse aqui eu recomendo para você, se você quer fazer um investimento, se você tem a condição de fazer, e eu recomendo que você faça. Eu recomendo esse equipamento aqui porque eu trabalho com esse equipamento. Eu trabalho especificamente com projetos, mas acompanho muito, tá, as aplicações. Eu trabalho com esse equipamento aqui. É um equipamento que eu acompanhei ele desde o começo, do princípio da compra desses equipamentos. E, pessoal, tem anos esses equipamentos e eles não dão problema.
não dão problema. São excelentes, tá? Excelentes, de primeira qualidade, equipamento para você ganhar dinheiro. Ou você ganha dinheiro prestando serviço, ou você ganha dinheiro resolvendo os problemas da sua empresa. Você faz investimento uma vez só, tá? Falo isso porque é comum em equipamentos, seja contador de partículas, seja equipamentos diagnósticos de pressão, não importa. É comum ter fabricantes em que geram problemas constantes, tá? Vi isso em muitos clientes que atendi, por isso mesmo que atendi com os nossos equipamentos, porque vi isso em muitos clientes que tinham equipamentos e que não conseguiam executar o trabalho, e equipamento que ia para a fábrica, e que ia para a Alemanha, que ia para onde fosse, e voltava para o Brasil e ficava 6 meses, 1 ano parado, e não deu volta. Tá? Então é importante ter bastante cuidado, analisar o custo-benefício. Muitas vezes não é só o custo, porque esses equipamentos realmente são muito bons, mas uma coisa eu digo, se ele não funciona de primeira, você pode esquecer que ele não vai funcionar mais. Dificilmente esse equipamento, se ele não é um equipamento consolidado, você só vai se incomodar. Tá? Vi isso acontecer. Tá? Infelizmente não foi comigo, não foi com a gente. Então, estou recomendando por isso, tá, pessoal? Então, esses equipamentos com a leitura de sinal elétrico, a leitura de diferencial, canais 1 e 2, tá? Memória de armazenamento de até 250 mil pontos de mínimo e máximo, até 100 horas de armazenamento, interface com PC, então, porque este equipamento aqui tem uma saída USB, tá? Então você tem um programa para ele. Alguns não tem, mas a maioria já tem. Esse equipamento aqui ele se comunica através de um slot USB com o PC, e você vai através de uma porta USB com o PC, e você vai se comunicar e armazenar essas informações, transferir essas informações e criar relatórios, o que você quiser fazer na sua manutenção e no seu trabalho. Tá, pessoal? Bateria de 5 horas, recarregável, alimentação externa, uma fonte, né, para carregar a bateria em 110, 220 volts, e até mesmo adaptador para carro, tá? Precisão de 0,25% e leitura a cada 1 milissegundos, tá? Então é leitura constante, pessoal. Equipamento, show de bola. Então não adianta você ter todos os sensores, você precisa reunir essas informações em algum lugar, e aqui está essa informação. Então você pode fazer esse trabalho através de um display digital, você verifica as informações em campo, e essas informações ficam armazenadas, e você pode transferir para um notebook, para o seu PC, desktop, o que for, e fazer o seu relatório, e apresentar para o seu chefe, e apresentar para quem for esses equipamentos. Muito bacana esse tipo de situação, esse tipo de aplicação, tá, pessoal? Complementando o case que eu vim trazendo aqui para vocês. E para fechar, tá, essa questão desses equipamentos de diagnóstico, não quero me estender muito, ainda existe nessa linha os manômetros wireless. Mas onde é que eu usaria o manômetro wireless? É um manômetro com display digital, também configurável, tá? E que ele tenha comunicação através de um adaptador, tem comunicação diretamente com o laptop, ou até mesmo com a linha Sensor Control. Mas onde é que eu uso um equipamento deste? Vamos considerar que você tem um trator, você tem uma máquina onde você tem de difícil acesso para você botar o sensor do diagnóstico, né? O sensor muitas vezes ele tem uma limitação de cabo aí de 5 metros, enfim. E você quer ficar em uma distância aí de uns 10 metros da máquina, e você quer captar a pressão remotamente, ou é uma situação que você vai, se você ficar conectando ali um cabo nessa máquina, vai gerar um ato inseguro, né? Então, você põe lá o sensor wireless na máquina e põe a máquina em funcionamento, e você fica à distância monitorando. Então, esse sensor wireless, existem aí outros equipamentos também. Você pode utilizá-lo com uma função de segurança em seus trabalhos, como também você pode utilizá-los na função de comunicação, na função de já trazendo informações para a indústria 4.0, porque trazendo os conceitos da indústria 4.0, porque você já tem aí um manômetro, um instrumento de comunicação. Porém, como esse sensor aqui não usa tecnologia IoT, então ele é um equipamento com certas limitações. Então eu geralmente configuro esse equipamento como um equipamento para prestação de serviço e auxiliar em questões de segurança. Para a indústria 4.0, tá, existem aí muitos sensores wireless, Bluetooth,
enfim, já fazendo uso da tecnologia IoT. Então, isso sim, podendo fazer parte de uma família de instrumentos e ferramentas para auxiliá-lo na implantação da indústria 4.0. Então, aqui eu uso mais como um equipamento realmente de segurança para diagnóstico de serviços, realmente. Tá, pessoal? Então, eu gostaria de trazer você aqui para a tela novamente, para que a gente possa encerrar aí o nosso assunto de hoje. Espero que você tenha gostado desse assunto, tá? Fiz com muito carinho para você e trazendo esse case aí que eu acho que é esse o objetivo do nosso canal, pessoal. Voltando aqui então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com amigos. Tá? Eu acredito que cases é o que você precisa para poder lhe auxiliar nos seus trabalhos, porque você pode se espelhar e você pode encaminhar para um amigo seu que tenha um problema parecido, né? Eu tenho certeza que, como eu falei, tem um universo de injetoras no Brasil, eu tenho certeza que tem amigos seus que têm necessidades de ganho de produção. Falei de empresas grandes que têm centenas de injetoras, mas essas têm aí todo um departamento de P&D que faz estudos e que, enfim, trabalha sobre os processos. O meu objetivo é ajudar você que tem algumas máquinas, tá? Que seja uma máquina, tá? Não importa, eu ajudando você está ótimo. E esse case, tá? Eu trouxe uma injetora, mas ele poderia ser qualquer máquina, porque ele serve para qualquer máquina e você pode obter ganho em qualquer máquina, tá, pessoal? Então, eu já convido você a ficar ligado aqui no canal. Por quê? Porque no próximo vídeo eu vou trazer um outro case, ainda usando diagnósticos, mas um case, uma situação um pouco diferente, mas muito bacana também, tá, pessoal? Uma curiosidade muito grande, com mudança de curso também no meio, tá? E isso vai servir para você de embasamentos para trabalhos futuros seus, certo? Então, pessoal, compartilhe o vídeo com amigos, conhecidos e não conhecidos também, tá? Compartilhe à vontade. Então isso não custa nada e vai ajudar o nosso canal e um amigo seu na resolução de problemas, certo? Pessoal, um abraço, obrigado, até mais.